Muito bem, queridos e amados irmãos, amigos, quem fala com vocês, teu irmão em Cristo, evangelista Paulo Schotzlen. Temos evangelizado Sítio Cercado, Pinheirinho, falado de Jesus. Por quê? Porque Jesus está às portas. Jesus Cristo falou no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 16. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Também Deus fala no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crê no Filho de Deus não venham a perecer, mas venham a ter a vida eterna. Amigos, a vida eterna é algo muito fundamental para a raça humana. Todos nós sabemos que um dia vamos descer à sepultura. Um dia nós vamos finalizar nosso tempo na terra. Seja o rico, seja o pobre, seja o preto, seja o branco, seja o ignorante e seja o sábio. Todos vão ter que um dia descer para a sepultura. Como está escrito no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você já viu que quando uma pessoa morre da família, há um grande lamento, há uma grande tristeza, há choro? Mas amigos, se nós fosse pensar muito bem sobre a morte seria algo maravilhoso para o homem. Aquele que estiver em Cristo, ele não morre, mas ele parte para a vida. O que estiver em Cristo, que entregou sua vida para Deus, para Jesus, então ele não morre, ele passa para a vida. Porque Deus amou-nos de tal maneira, que Ele deu o seu próprio Filho, para que todos aqueles que crêem no Filho de Deus, não venham perecer na morte, para que a morte não venha a ter domínio sobre a raça humana, mas que nós venha a ter vida eterna, viver com Jesus eternamente nos céus. Jesus mesmo disse assim: ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Se nós não estivermos ligados em Jesus, um dia tudo vai acabar para nós. A nossa alma vai perecer, a nossa carne vai perecer um dia, porque não cremos na vida, não acreditemos na vida. Jesus tem vida para todos nós. Jesus tem vida para os que crerem no nome dEle. É somente acreditar e obedecer a palavra de Deus. Abandonar a corrupção desse mundo, o pecado que nos separa de Deus. Amigos, o pecado nos separa do favor de Deus. Deus não teria nem obrigação de dar vida para nós, se nós todos os dias escolhemos a morte. Deus não teria obrigação de dar vida para nós, se nós escolhemos as drogas que nos mata, se nós escolhemos a cachaça que nos mata, se nós escolhemos a prostituição que nos mata, se nós escolhemos tudo que atrai a morte para nós. Deus não teria compromisso com a humanidade. Mas o livro de João 3,16 diz que Deus nos amou. Deus ama o pecador. Por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todos quem crê no Filho de Deus não venham perecer, mas venham ter vida eterna. Que bondade maravilhosa de Deus, com tudo que nós não prestamos. Se alguém disser aqui que não transgride Deus, ele mente. Se alguém aqui disser que é tão justo que nunca feriu o coração de Deus, você é mentiroso, meu amigo, porque nós somos pecadores, nós somos transgressores de Deus, então nós precisamos de um advogado. Todo aquele que provoca um delito, se rouba, se mata, se ele se apresentar diante da justiça sem um advogado, não tem chance nenhuma para ele, nem de ele argumentar alguma coisa em defesa própria. Mas nós, como temos uma dívida com o pecado, então nós temos um advogado.
Jesus Cristo é o advogado do pecador, porque Deus é muito santo. Jamais nós, pelas nossas próprias justiça, pela nossa fidelidade, teríamos condições de nos chegar a Deus e dizer: Deus, eu sou justificado, porque eu nunca fiz nada de errado na terra. A Bíblia diz, meus amigos, que a nossa própria justiça, ela é como trapo de imundícia diante de Deus. Por isso, queridos, aceitem um advogado, aceite Jesus, porque o dia que você chegar à sepultura, você vai precisar desse advogado. Queira ou não queira, meu amigo, você vai precisar de Jesus. E ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vai conseguir ir a Deus a não ser por Jesus. Se você pegar a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, a Bíblia diz que só há um mediador. Quem é o mediador? Mediador é aquele que conduz o homem a um destino. Se você vai, vamos supor, na África, não conhece nada da África, você precisa de um mediador para te levar aos destinos, aos pontos daquele país. Assim nós precisamos de Jesus para nos levar a Deus. Ninguém vai te levar a Deus a não ser Jesus. Aceite-o em seu coração, obedeça às Escrituras, abandone o pecado e a corrupção, e assim você vai ter um advogado fiel e verdadeiro para te justificar no último dia da tua vida. Deus abençoe a todos. Vão com Deus. Que a paz do Senhor Jesus console o coração de cada um. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Deus abençoe, querido. Aí com Deus. Almoçar agora, né, meus amigos? Isso mesmo, bom apetite. Deus abençoe. Aleluias, queridos. Tem algum crente aqui? Quem serve a Deus aqui? Vamos cantar um louvor a Deus? Se tiver algum crente, cante assim comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Cante, irmão. Esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.
Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quanta gente, né, que tem um complexo de inferioridade, se acha inferior, né? Quanta gente que diz, eu acho que eu nasci mesmo para sofrer. A minha vida é só angústia, é só tristeza, é só decepção. A minha vida parece que não representa nada. Quanta gente, eu sei que aqui tem gente que tem falado isso. Tem falado em todos os tempos. Por quê? Porque você é uma pessoa machucada. Desde quando nasceu, alguém já até mesmo falou, eu não queria que viesse. Eu não queria que viesse ao mundo. Tentei de todas as formas impedir esse nascimento. Porque no mundo espiritual existia uma barreira que não queria que você viesse. O mundo espiritual das trevas queria impedir a tua presença na terra, porque você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Deus, antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, sabia que Deus já te conhecia? Sabia que antes que você fosse fecundado ali no útero da tua mãe, Deus já sabia o teu nome, já conhecia você, já via todos os teus passos na terra. Deus tem um grande plano na tua vida. Levante a cabeça. Chega de ficar sofrendo, meus amigos. Seja feliz. Vamos lá, povo brasileiro. Deus tem obra na tua vida. Seja um pregador do Evangelho. Levanta a tua cabeça e bola para frente, amados. Bola para frente, que Jesus está voltando. Jesus Cristo vai voltar em breve. E Ele quer te encontrar com fé no teu coração. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, meus irmãos. Quem é crente aí, ergue as mãos. Quem já aceitou Jesus como Salvador da tua alma, ergue as mãos assim. Não se envergonhe, não. Quem é batizado nas águas? Tem um irmão, olha só, meu irmão. Se renove a cada dia. Se renove, Jesus está voltando. Vamos cantar um louvor aqui ao Espírito Santo. Todo crente precisa do Espírito de Deus. Todo crente. Se você creu, se um dia você desceu as águas batismais, foi porque você creu. E se você ainda não foi batizado, creia e cumpra com a justiça de Deus, descendo as águas batismais, para que teu nome seja escrito no livro da vida, meu amigo. Jesus está voltando. E que você tem preparado para um encontro com Jesus? Jesus está às portas.
Jesus está voltando, vamos louvar a Deus com um hino bem espiritual. Se você quiser cantar, não se envergonhe. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, diante dos meus anjos. Confesse Jesus. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Vamos preparar a nossa vida para que naquele dia do encontro com Jesus, você creia ou não creia, meu amigo. Você acredite ou não acredite. Nós vamos ter que um dia comparecer diante do grande tribunal de Cristo. Você seja incrédulo ou seja crente, você vai chegar diante do tribunal dele. Se você foi incrédulo na terra, também Jesus vai te negar lá em cima. Vai te negar diante do Pai. Agora, se você foi crente, creu, acreditou, obedeceu às Escrituras, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, que possuí por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo. Seja crente, meu amigo. Ser crente não é caretice, como muitos dizem. Ser crente é ser inteligente, é guardar tesouros, é guardar riquezas. Não riquezas da terra, mas riquezas que nunca o ladrão vai conseguir roubar. Você às vezes pensa em guardar dinheiro, ser bem sucedido financeiramente, trabalha dia e noite para adquirir riquezas na terra, mas o inteligente trabalha para adquirir riquezas no céu, aonde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não consegue roubar. A riqueza tem que ser no céu. Jesus nunca se deixou levar pelas riquezas da terra, porque a grande riqueza é com Deus. Satanás chegou para Jesus e disse: olha aqui, sobe aqui, Jesus, vamos subir no alto monte. Levou Jesus até o grande alto monte, e ele disse: olha aqui, Jesus, se você se prostrar a me adorar, tudo isso aqui eu te darei. E mostrou a grande glória do mundo, as grandes metrópoles, as grandes riquezas, os grandes carnavais, os grandes shows de rock, diversão à beça, funk, mulheres bonitas. Tudo isso, Jesus, você vai curtir na terra. Mas tem um acordo: se você se prostrar, somente dobrar o joelho. Era tão fácil para Jesus, não? Ninguém estava vendo, ele estava no deserto. Só que Jesus recusou. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Por isso que Jesus não quis nada daqui, porque aqui já foi entregue. O próprio Satanás falou para Jesus e disse: a mim foi entregue tudo isso aqui. Nós vivemos em um mundo que toda a glória e toda a riqueza foi entregue não para Deus. Então, Deus não tem nada com essa riqueza toda aqui. Isso aqui foi entregue a Satã. Por isso que ele faz a baderna dele, te ilude de todas as formas, porque todas as riquezas, as modas, tudo aquilo que você vê, que é bem para a carne, foi entregue ao diabo. E o diabo te dá, Satanás te dá.
tudo o que você quiser. Mas se você entregar a tua alma e não crer na palavra de salvação de Jesus, você será condenado junto com ele no lago de fogo. Vamos cantar como eu prometi? Eu navegarei no oceano do Espírito. Se você é crente, você conhece. Ali adorarei. Vai cantando dentro desse ônibus, que o Espírito Santo vai te visitar. Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante bem forte comigo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ele é fogo, hein? E também faz som de Pentecoste. E enche-me de novo. Cante comigo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, em som de Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Como nós vamos explicar esse amor de Deus? Tem como explicar a compreensão de Deus sobre nós? Não existe como explicar. Poxa, um maconheiro, um prostituto, um bagunceiro como eu, um dia Jesus me compreendeu e me ofereceu salvação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Se você não sabe, a palavra Pentecoste, som de Pentecoste, é um som que somente no Espírito você consegue ouvir esse som. Se você estiver na carne, você não vai ouvir o som de Pentecoste. A voz de Deus, ela não se manifesta ao ar, para todos ouvirem. Mas a voz de Deus é som de Pentecoste, é um som espiritual. Deus fala com o homem, e somente ele ouve a voz de Deus. Olha só que forte. O som do Pentecoste, ele não é em áudio para todo mundo ouvir. Mas Deus fala em particular, da mesma forma que Deus está falando comigo, está falando com todos vocês, diferentemente. No mesmo tempo, no mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo, Deus fala com todos, diferentemente. Aleluia, que coisa linda! Que Deus é esse, meus irmãos? Por isso que é som de Pentecoste. O som do Pentecoste, ele é como línguas de fogo repartidas sobre cada pessoa. Deus fala particularmente com cada pessoa. A palavra dele está sendo lançada aqui, mas Deus fala no coração de cada um de vocês, segundo a grande necessidade de cada um. Esse é Deus. Aleluia. Fala do Senhor, meus irmãos. Olha aí, dois varões, dois homens de Deus. O homem de Deus é conhecido. Quem prega essa palavra, quem é regenerado pela palavra, ele é conhecido em todos os lugares. Está aí dois homens de Deus. Aleluia, eu me alegro com isso, porque são meus irmãos em Cristo,
Pergunta para eles o que é servir a Jesus. Tem coisa comparável a esse mundo, meus amigos? A pessoa tem uma consciência tranquila com Deus, viver para Deus, viver com Deus, viver com Jesus. Tem coisa comparável a essa vida? Não tem, não existe. Não existe. Por isso que Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentiu grande alegria, porque ele tinha chamado de Deus. Alegria que veio no coração de Davi fez que ele abandonasse o pecado, abandonasse a corrupção, e correu para Jesus rapidamente, correu para Deus e serviu a Deus em todos os dias da sua vida. Nós vemos que quando Jesus falou com Pedro: vem após mim, Pedro, e te farei um pescador de homens. Pedro não pensou duas vezes. Sabe quem era Pedro? Pedro era um microempresário. Ele tinha barco de pescas. E para ser pescador tinha que ter funcionários para ajudarem ele a tirar os peixes do mar. Sabe o que ele fez? No mesmo momento que ele ouviu a voz de Jesus e o chamado de Jesus, ele deixou tudo, barco, deixou alvará, não olhou para as coisas presentes, mas olhou para o futuro. Aonde diz em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras demais coisas vos serão acrescentadas. Nós nos dedicamos tanto aos trabalhos desse mundo. Não sou contra ninguém deixar o seu trabalho, como fez Pedro. Mas também vamos separar o nosso tempo para Deus. Dá o dízimo do teu tempo para Deus. Quanto tempo você tira por dia para você? Vamos supor 24 horas por dia o homem tira para si. Não daria para tirar 2 horas e 40 minutos para Deus, que seria o dízimo, 10% da tua vida diária para Jesus? Lamentavelmente, não quero aqui lançar em rosto de ninguém, mas eu era assim. Eu trabalhava, e na hora do meu descanso eu tirava para beber uma cerveja, para ir a uma balada, para curtir essa vida. E eu estava tão errado diante de Deus, coisa que Deus me deu respiração, fôlego de vida, forças para mim trabalhar, ganhar o meu pão cotidiano. Em vez de ir à igreja, tirar 2 horas e 40 minutos, dando a minha 10ª parte de vida para Deus, eu ia para a prostituição, eu ia para as orgias desse mundo, coisa que esse mundo é traidor, esse mundo nos leva à destruição. Tudo que esse mundo proporciona para o homem é destruição, é drogas, é bebida, é doença, é tristeza, é angústia. E nós damos tanto valor a esse mundo, meus irmãos. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus promete vida com abundância a toda a humanidade. Jesus veio para salvar e dar vida com abundância a todos vocês. Você sofre porque quer, você está na angústia, angustiado de espírito porque quer, mas Jesus tem vida e vida com abundância. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus possa concretizar toda essa palavra em cada coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.